pessoal, sejam muito bem-vindos, tá certo? Vamos dar continuidade no nosso assunto de cardiologia, tá certo? E aí vamos, sem mais delongas, vamos começar logo o assunto, porque o assunto é bem extenso e eu peço que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque existem uns pontinhos e uns pontinhos aqui e ali que eles vão ajudar a gente a melhorar a nossa compreensão, tá? Vamos lá. Tá. Vamos começar como arritmias cardíacas, tá certo? As arritmias, tá? Elas são alterações elétricas que vão provocar uma modificação no nosso ritmo cardíaco, tá certo, gente? E aí, elas são vários tipos. Temos ataque cardíaco, como a gente sabe, quando o coração ele bate a mais de 100, né? De 100 BPM, quando nós temos a bradicardia, quando as batidas são lentas, né, abaixo de 60 BPM, e em casos em que o coração pulsa irregularmente, né, que a gente chama de descompasso, certo? E vamos lá. Vamos lá para essa parte aqui, que ela é bem mais complicadinha, mas a gente desenrola. Seguinte, gente, nós temos 4 ritmos cardíacos, tá certo? Vamos falar agora de parada cardiorrespiratória, certo, gente? PCR, tá? Quando a gente encontra um paciente com PCR, a gente vai identificar um dos 4 ritmos cardíacos, tá? E esses ritmos a gente vai estudar e aí, consequentemente, nós vamos ver PCR, RCP, suporte básico de vida e suporte avançado também, certo? Vamos lá. Nós temos esses 4 ritmos cardíacos. Nós temos 2 que nós chamamos de chocáveis, tá? E nós temos 2 que nós chamamos de não chocáveis. Os 2 ritmos chocáveis são os ritmos que podem ser pode haver a tentativa de reverter esse ritmo, como através de um choque, tá? Um choque com desfibrilador bifásico ou monofásico, tá? Mas isso a gente vai ver posteriormente. Isso é o que a gente tem que saber agora. Nós temos 4 ritmos, tá? 2 são chocáveis. Quais são os nomes desses ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular, né, que a gente chama de FV, e taquicardia ventricular sem pulso. Show? 2 ritmos chocáveis, taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. E nós temos 2 ritmos que não são chocáveis, gente. Quais são esses 2 ritmos? Nós temos a atividade elétrica sem pulso, que a gente chama de AESP, e nós temos a assistolia. Nós temos esses 4 ritmos, e aí quando uma pessoa ela está apresentando os sintomas de uma parada cardiorrespiratória, quando o desfibrilador chegar, nós vamos ter que checar esse ritmo cardíaco, justamente para saber como é que a gente vai intervir nessa parada cardiorrespiratória. Show, pessoal? E aí, para a gente começar com chave de ouro, nós vamos começar com a fibrilação ventricular, gente. O que é essa fibrilação ventricular? A fibrilação ventricular vai acontecer o seguinte: vai ser a contração incoordenada do miocárdio, tá certo? E aí, gente, essa contração incoordenada, ela vai resultar numa atividade caótica diferente dos grupos dessas fibras miocárdicas, que aí vão estar resultando na ineficiência total do coração. É como se o coração quisesse bater, contrair ao mesmo tempo, tudo, certo, gente? E aí fica uma atividade caótica, e no eletrocardiograma a gente vai observar essas ondas irregulares. Deixa eu apagar aqui a luz para vocês observarem melhor. Essas ondas irregulares, tá certo? E ocorre, gente, a ausência dos complexos ventriculares individualizados. A gente não consegue ver a onda P, o complexo QRS, não dá para identificar aqui. Por quê? Porque essa contração ela está incoordenada, tá? E essa ausência desse complexo, né? Os complexos ventriculares vão ser substituídos por quê? Por essas ondas irregulares. Elas parecem zigue-zague, né? É isso mesmo, gente. Essas ondas ventriculares, essas ondas como é que eu posso dizer? Essas ondas irregulares, elas vão ser chamadas de fibrilação ventricular. Quando você pegar um paciente que estiver com parada e você observar esse ritmo aqui, você já vai saber que é uma fibrilação ventricular. Show?
Próximo ritmo cardíaco, gente. Olha, quando você olhar no eletro, você vai conseguir ver assim, ó, no desfibrilador, quer dizer. Você vê assim. Show? E sempre vai ser caracterizado assim, gente. Vocês nunca vão ver uma fibrilação ventricular com um pouquinho reta, aí um pouquinho mais assim, aí com um complexo aqui, aí sem o complexo. Não, gente. Sempre vai ser caracterizado por essa má formação dessas ondas, tá? Show? Próximo ritmo cardíaco, nós temos a taquicardia ventricular sem pulso, nosso famoso TV. O que é que vai acontecer nessa TV, gente? O que é que acontece? Acontece uma sucessão de batimentos ectópicos, tá? Ventriculares, quer dizer, eles podem levar a uma acentuada deteriorização da hemodinâmica, gente. O que é a hemodinâmica? É quando a gente não consegue ter um fluxo adequado para o nosso coração, tá? A hemodinâmica funciona com fluxo adequado para o nosso coração. Então, quando a gente tem uma deteriorização da hemodinâmica, consequentemente nós temos a diminuição desse fluxo sanguíneo, né, gente? E o que é que vai acontecer? A gente pode até chegar à ausência do pulso arterial palpável, né? Essa é uma das principais características da TV, tá? E no eletrocardiograma, ela vai se caracterizar pela repetição do complexo QRS de uma forma alargada. E outra coisa, gente, não vai ser precedido de onda P, tá? Ele não vai ser precedido de onda P. Então, vocês conseguem observar, é um ritmo bem marcante, tá? A nossa taquicardia ventricular sempre no complexo QRS de uma forma que eles são alargados. Vocês lembram que o complexo QRS, eles são bem juntinhos, né? É uma onda bem assim, só que aqui a gente vê que ela tá como se fosse um monte de montanhazinha. Quer dizer, caracteriza-se pela repetição desse complexo QRS, só que a gente não tem a onda P aqui. Ele não tem a onda P antes. Show? Quando você observar um paciente com taquicardia ventricular, vocês vão observar o eletrocardiograma deles desse jeitinho, tá? Desse modo. Show? Vamos lá para nossa AESP, nossa atividade elétrica sem pulso, gente. O que é a nossa AESP? Ela vai ser caracterizada pela ausência de pulso detectável, tá? Mesmo que tenha atividade elétrica no nosso coração, a gente não vai conseguir detectar esse pulso, gente, certo? Lembrando, gente, pulso central, certo? Vamos sempre estar verificando o nosso pulso central, tá? E no eletrocardiograma, gente, ele vai estar caracterizado pela presença de alguma atividade elétrica organizada, só que ela não vai produzir uma resposta suficiente para a contração do nosso miocárdio, certo? Então, ela vai ser ineficiente e não vai ser detectável, tá? A gente percebe que a AESP parece ser uma coisa, mas é outra, certo? Porque você observando aqui, a gente vai ver, ó, a onda P, o complexo QRS, certo? Aqui tá tudo parecendo como se tivesse tudo normal, gente, mas não está, tá? Por quê? Porque nós temos a ausência da nossa, como é que eu posso dizer? A ausência da nossa resposta da contração, tá? Aqui não há uma contração, aqui o coração, ele contrai de uma forma tão ineficiente, tão singela que a gente não consegue detectar aqui no nosso eletrocardiograma. Show? E nós temos a assistolia. O que é a assistolia, gente? A assistolia vai ser a cessão, vai ser o fim de qualquer atividade elétrica ou mecânica do nosso coração, tá? Como a gente viu na taquicardia ventricular e na fibrilação ventricular, que a gente observa que há uma falha na atividade elétrica do nosso coração, que por isso que eles são ritmos chocáveis, né? A gente, no entanto, tem a assistolia e nós temos a AESP, que no caso a assistolia já é a cessação de qualquer atividade elétrica ou mecânica dos nossos ventrículos, e a AESP só vai ser uma atividade mecânica ali que ela está ineficiente, né? A nossa contração. No eletrocardiograma, gente, a sistolia vai ser caracterizada pela ausência de qualquer atividade elétrica, tá? Ventricular, observada pelo menos em duas derivações. A gente vai, né, fazer 2 testes e aí vai estar observando essas duas linhas
praticamente retas. Show? E aí nós temos um ritmo normal e ele entra em assistolia. Certo, gente? É exatamente desse jeito. Parada cardiorrespiratória, pessoal. O que é uma parada cardiorrespiratória ou cardiopulmonar? Certo? A nossa famosa PCR. O que é isso, gente? Olha, a nossa parada, a nossa PCR, ela é definida como a ausência da atividade mecânica, tá? Do nosso coração. Que ela é confirmada o quê? Pela ausência do pulso detectável, tá? E pela ausência da responsividade, tá? Ou apneia do paciente, ou respiração agônica, ofegante, tá? O termo parada cardíaca, ele é mais comum utilizado quando se refere a um paciente que não está respirando e não tem pulso palpável. Lembrando sempre observar o pulso central, tá? Próxima, gente. E aí, pra gente tá aí intervindo nessa parada respiratória, tá? O que a gente vai fazer? Existe uma coisa chamada suporte básico de vida, tá? Que o suporte básico de vida nada mais é do que a chance de uma sobrevida após uma parada respiratória, né? Nós vamos estar aí intervindo com compressões, com ventilações, com o desfibrilador e até esperar o suporte avançado, que é a outra etapa que a gente vai ver também hoje, tá? E aí, gente, o suporte básico de vida, ele vai estar aí com o cabide. O que é esse cabide? Vai ser a forma como nós temos que seguir esse protocolo, tá? O C vai responder às compressões, né? A gente sabe que são 30 compressões para 2 ventilações. Se forem uma pessoa fazendo o RCP sozinha. A vai ser a abertura das vias aéreas. O B vai remeter à boa ventilação, né? Que nós vamos ter 2 insuflações, 2 ventilações. E o D vai ser do desfibrilador. Show? E o atendimento, né, da PCR é descrito na literatura como ressuscitação em cardiopulmonar. Vocês vão ver que eu vou confundir algumas vezes no decorrer da aula RCP com PCR, né? Mas aí a gente vai corrigindo aqui e tudo vai dar certo, tá? E aí ele compreende uma sequência de manobras e procedimentos destinados, como eu falei para vocês, a manter a sobrevida, a manter a circulação cerebral e cardíaca, tá, gente? Porque a gente tem que fazer essa RCP de qualidade. Porque, pessoal, a gente vai estar ali com um paciente que não vai ter responsabilidade, que não vai estar respirando, que os batimentos cardíacos a gente não vai estar conseguindo detectar, né, de uma forma palpável. O que a gente tem que fazer? A gente tem que imediatamente, assim que identificar uma PCR, nós temos que iniciar as compressões imediatamente, né, gente? Por quê? Porque a gente sabe que existem algumas células do nosso corpo que são especializadas, né? Por exemplo, algumas células do nosso sistema nervoso. O que vão acontecer com essas células? A partir de 4 minutos já que essas células ficarem sem oxigênio, que essas células ficarem sem nutrientes, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a degeneração, a deteriorização dessas células e vai ser de uma forma irreversível, tá, gente? Por quê? Porque são células especializadas. Show? E nós temos aqui o suporte básico de vida. Como é que a gente vai começar o suporte básico de vida? Primeira coisa, quando a gente encontra uma pessoa que está tendo uma parada cardiorrespiratória, nós vamos acionar a equipe médica, né? Nós vamos ligar para a SAMU imediatamente, tá? E aí, assim que a gente terminar de ligar, nós vamos iniciar as compressões torácicas e ventilações, tá? Nos pacientes adultos. Com a mão sobre a metade inferior do externo, né? Sem flexionar os cotovelos, né? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui para vocês verem, botar mais baixo aqui. Assim. É aquela famosa, né, posição. É essa posição, pessoal, tá? Cotovelos sem flexionar, tá? Sem flexionar. Mãozinha, vem outra por cima e é
É esse movimento, tá, gente? E aí depois eu vou mostrar pra vocês a musiquinha que a gente tem do nossa reanimação cardiopulmonar, né? Vamos ver tudo isso no finalzinho da aula, eu mostro pra vocês. Show? E aí, gente, depois que a gente fizer... depois que a gente posicionar, né, as nossas mãos para fazer as nossas compressões, a nossa frequência de compressão é sempre de 100 a 120 compressões por minuto, a profundidade mínima é de 2 polegadas, né, que quer dizer 5 centímetros, até 6 centímetros é aceitável, mais que isso a gente pode estar aí causando alguma lesão no nosso paciente, alguma perfuração de algum órgão, certo? Então, todo cuidado, as manobras têm que ser de qualidade, tá? E com todo o cuidado possível. Show? Permitir o retorno total do tórax a cada compressão, certo, gente? Minimizar as interrupções nas compressões. Nós não devemos interromper essas compressões, por quê? No momento que a gente para de fazer as compressões, para de circular sangue. O coração ele não vai bombear sangue. Se ele não está bombeando de uma forma normal e o paciente já está tendo uma parada, então se a gente parar, a situação dele vai piorar 10 mil vezes ainda. Então, sempre não interromper as compressões, certo? Outra coisa, gente, colocar uma prancha rígida debaixo do tórax do paciente, né? Se disponível, claro que a gente sabe que se o paciente tiver uma parada numa corrida, num campo de futebol, a gente não vai ter essas coisas disponíveis, né? Porém, procurar sempre um local que tenha uma superfície mais rígida, tá? Pra gente conseguir fazer as compressões e elas não serem afetadas, tá? Como é que eu posso falar? Pela profundidade, né? Show! Nesse suporte básico de vida, a gente vai esperar chegar o desfibrilador, tá? Pra que o desfibrilador, gente? Pra gente verificar o ritmo cardíaco e ver se ele precisa de um choque ou não. Quais são os ritmos cardíacos que precisam de choque? Muito bem. São fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. Certíssimo, tá? Em casos de ritmos chocáveis, que eu acabei de dizer, que são a fibrilação ventricular e ataque cardíaco sem pulso, a gente aplica um choque. Essa sequência bem certinha eu vou explicar para vocês nos próximos slides, tá? E aí, gente, a gente vai reiniciar esse RCP por 2 minutos até o DEA, né, que é o nosso desfibrilador automático, ele avisar sobre a verificação do ritmo cardíaco. E é assim, gente. Verificou o ritmo cardíaco, 2 minutos. Verificou o ritmo cardíaco, é fibrilação ventricular. Aplica o choque. Depois que aplicar o choque, compressões de novo, começam compressões. Depois de 2 minutos você fazendo compressão, o que é que vai acontecer? O DEA vai dizer assim, ei, para aí um pouquinho, vou ver agora qual é o ritmo cardíaco. Aí ele vê o ritmo cardíaco de novo. E se for a mesma coisa, choque de novo até o nosso ritmo, até a gente ver aí a mudança desse ritmo, tá, gente? Em caso que o ritmo não é chocável, a gente vai reiniciar a RCP por 2 minutos, sempre, né, sendo avisado pelo DEA para a verificação desse ritmo. E a gente vai continuar essas manobras, né, de compressões até o suporte avançado chegar, né? Porque a gente sabe que quando os ritmos não são chocáveis, a gente usa outros métodos, tá? Pra gente tá aí tentando reverter este quadro. Show, pessoal? E então, vamos lá. Show? O desfibrilador, gente, nós temos o desfibrilador, né? É aquele manual, nós temos o DEA, que é o automático, e nós temos o cardioversão elétrica, CVE, tá? E ele consiste na aplicação das correntes elétricas de alta energia para a conversão das arritmias cardíacas, tá? Geralmente, elas são geradas pelo mecanismo de reentrada. Isso acontece na cardioversão elétrica, tá? No desfibrilador é interessante, por quê? Porque a gente vai poder aplicar esse choque diretamente a qualquer momento do ciclo cardíaco, tá? Enquanto na cardioversão elétrica, ele vai sempre sincronizar com o complexo QRS, tá?
para que não seja administrada durante períodos vulneráveis da repolarização ventricular. Lembra que a gente estudou a onda T? E aí, quando pode desencadear uma fibrilação ventricular. Então, no lugar da gente ajudar o paciente, a gente vai estar aí deteriorando e o ritmo dele voltando à fibrilação ventricular. Então, importante a gente saber usar essa cardioversão elétrica e saber usar o nosso desfibrilador, tá? E lembrando, gente, que o nosso desfibrilador, o manual, ele só pode ser usado pelo médico, certo? Enquanto o DEA, né, que é o nosso automático, ele pode ser usado por qualquer pessoa que tenha capacidade, que saiba usá-lo. Um socorrista, um profissional da saúde, qualquer que seja, certo? Suporte avançado de vida, gente. Qual é a diferença do suporte avançado para o suporte básico? Eu acho que o nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Ele é um suporte avançado, ele vai usar outros meios, além de só daquelas manobras e do choque, né? Nós vamos ter a utilização de procedimentos terapêuticos, né? Como o uso de drogas, abordagens mais invasivas, né? De vias aéreas, monitorização e a monitorização cardíaca, tá? Algumas dessas atitudes são autonomia e aplicação exclusiva do profissional médico, tá? Como eu falei para vocês, o desfibrilador automático ele pode ser usado por qualquer pessoa, porém o manual só pelo médico, ok? Entendido? E aí, gente, a intubação traqueal também como é o nome? É de função do médico estar realizando, tá certo? A prescrição de drogas intravenosas também só o médico ele pode prescrever. E aí nesse suporte avançado a gente vai identificar esse ritmo cardíaco e vai realizar, que vai ser realizada pela paz do desfibrilador, né? Pelo monitor cardíaco, tá? Com a identificação do ritmo cardíaco é possível dividir a PCR em duas modalidades, tá? A PCR em fibrilação ventricular ou taquicardia sem pulso e a PCR não fibrilação ventricular e não atividade elétrica sem pulso. Show? E aí, gente, é assim a sequência do nosso suporte avançado, certo? A gente vai iniciar com o suporte básico, claro, né, gente? Com as nossas compressões, com as nossas ventilações. Nós vamos avaliar com o desfibrilador manual. Viu que o ritmo é fibrilação ventricular ou taquicardia sem pulso, o que a gente vai fazer? Assim que o desfibrilador estiver disponível, realizar um choque 200 joules bifásico ou 360 monofásico. Depois que aplicar o choque, reiniciar essa RCP. Show? Primeiro ciclo, o que a gente vai fazer? Providenciar um acesso venoso. De preferência, gente, que esse acesso venoso seja ligeiro, rápido. Por quê? Porque esse paciente vai depender desse acesso venoso para a gente estar aí administrando algumas drogas já para a gente intervir nessa parada, certo? E aí, depois que a gente conseguir o acesso venoso, nós vamos monitorar o desfibrilador de novo e nós vamos preparar 1 miligrama de adrenalina. Importante a gente saber, vou falar isso mais pra frente, mas vou adiantar pra vocês, porque eu sou assim. Seguinte, primeira linha, certo? Primeira linha de frente para combater a parada cardiorrespiratória sempre vai ser a adrenalina, certo? O nosso vasopressor. Segundo ciclo, administrar adrenalina 1 miligrama seguida de flush 20 ml de soro fisiológico. Professora, o que é flush? Que danado é isso? Gente, essa é um tipo de manobra, né, que a gente faz, de um tipo de... É um protocolo, na verdade. Esse flush é pra gente conseguir empurrar a medicação mais rápido, né? A gente coloca a medicação e depois empurra o soro fisiológico para a medicação ir bem rápido e chegar como a gente quer, né? Pra gente dar aí... como eu tô falando, Mas vamos lá. Tá. Vai administrar 1 miligrama de adrenalina seguida de flush 20 ml, soro fisiológico. Considerar as vias aéreas avançadas, né? Ver como é que o paciente está respondendo. Preparar a mildarona 300 miligramas.
ou lidocaína, gente, tá? A mildarona sempre vai ser... A mildarona, para quem não sabe, é um antiarrítmico, tá? E a mildarona, ela começa sendo administrada com 300 miligramas. E aí a segunda dose, né, depois de 2 a 3 minutos, nós vamos aplicar 150 miligramas de amildarona, certo? Primeiro com 300 miligramas, no outro ciclo com 150, certo? Preparamos a amildarona, né? No terceiro ciclo nós vamos administrar essa amildarona 300 ml, 300 miligramas, seguida de flush, tá? 20 ml de soro fisiológico. Vamos considerar as causas reversíveis e preparar mais 1 miligrama de adrenalina. Show? Administrando adrenalina, 1 miligrama seguida de flush. Gente, uma coisa legal também para vocês saberem é que quando a gente tá, principalmente no hospital, né? A gente tem uma coisa chamada conversação aberta, tá? Nosso diálogo, ele é aberto. Tudo que você for fazer no paciente que o médico pedir, você tem que dizer que fez. Por exemplo, o médico, administra aí 1 miligrama de adrenalina. Aí você vai administrar 1 miligrama de adrenalina seguida de flush. Viu? Certo. Iniciar as compressões, vamos lá. 1, 2, 3, aí conta 30, né? E quando chegar perto do 30 a gente faz 28, 29, 30. Aí ventilação, aí duas insuflações. Pronto, aí começa tudo de novo, certo, gente? Pronto, gente, certo? E aí nós vamos para o quarto ciclo, né? Nós vamos administrar essa amildarona 1 miligrama, seguida de flush. Preparar a amildarona 150 miligramas ou lidocaína, tá certo, gente? Nós usamos esses dois antiarrítmicos, mas geralmente usamos mesmo, a maioria das vezes, a amildarona, tá? E aí, gente, no nosso quinto ciclo nós vamos administrar essa amildarona, tá? 150 miligramas e preparar 1 miligrama de adrenalina, tá? No sexto ciclo nós vamos administrar 1 miligrama de adrenalina seguida de flush. Show? E aqui nós temos as causas reversíveis e irreversíveis. As causas possíveis dessa parada cardiorrespiratória. Nós temos uma hipóxia, né? Que é bem, como é que eu posso dizer? É bem sugestivo, né? Porque hipóxia é falta de oxigênio numa determinada região. Então, a falta de oxigênio numa determinada região pode gerar uma parada cardiorrespiratória, né, gente? Isso mesmo. Hipovolemia, né, gente? A gente sabe que a gente tem um ritmo cardíaco que é o nosso AESP. O nosso AESP pode estar causando essa hipovolemia, né, que é esse baixo fluxo sanguíneo, certo? E isso pode estar causando a nossa parada cardiorrespiratória. O hipo ou hipocalemia, né? A hipotermia. Lembra que a gente estudou? Hipocalemia? Muito bem, para lembrar. Os tóxicos, né, gente? Como algumas drogas podem estar causando também. Tamponamento cardíaco, tensão do tórax, trombose coronariana e tromboembolismo pulmonar. A gente vai conhecer como os 5Hs e os 5Ts para uma parada cardiorrespiratória. Show, pessoal? Entenderam? E aí nós temos as vias aéreas avançadas, tá? O que a gente pode fazer nessas vias aéreas avançadas? Nós temos a intubação orotraqueal, né? Nós temos a realização da checagem clínica, tá? Nós temos a fixação e o dispositivo de vias aéreas. E aí, quando houver uma via aérea avançada, nós temos que administrar uma ventilação a cada 6 segundos com compressões contínuas. Show? Quais são as medicações para fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, gente? Em qualquer ritmo de PCR, tá certo? A primeira droga a ser utilizada vai ser a adrenalina, como eu disse para vocês, tá? E aí, embora o nível de evidência seja limitado, tá? Mas sempre vão recomendar 1 miligrama de adrenalina de 3 a 5 minutos, tá? Por isso que geralmente ele
fica oscilando dos ciclos, né? Aparece no primeiro ciclo, aí aparece no terceiro, e é isso, de 2 a 3 minutos mesmo. E como os ciclos são sempre 2 minutos, então a gente vai sempre checando. Show? E, gente, caso haja a persistência do FV ou do TV, nós vamos, e apesar da RCP, né, das nossas manobras, a gente vai acontecer a desfibrilação e a gente vai usar o vasopressor, que é a nossa adrenalina. Pode-se indicar também um antiarrítmico, tá? Como a amiodarona e a lidocaína, no caso da persistência dessa fibrilação e dessa taquicardia. A vasopressina, gente, antigamente era usada, tá? Era o nosso vasopressor antes, só que ela entrou em desuso, tá? Ela não é mais indicada como droga para o nosso PCR. Show? Vamos lá para o próximo, que é a nossa medicação para assistolia e o nosso AESP, tá? São ritmos em que o desfibrilador não é indicado, tá? Deve então promover uma RCP de alta, extrema qualidade, certo, gente? Pra gente estar garantindo essa sobrevida desse paciente, certo? E aí, além de aplicar as drogas indicadas, tá? Para o ritmo de assistolia ao AESP, a gente usa um vasopressor chamado adrenalina, né? Como vocês já sabem. E aí pode ser administrado, essa adrenalina ela vai ser administrada para estar aí com o objetivo de aumentar esse fluxo sanguíneo cerebral e do nosso miocárdio, tá, gente? E aí, gente, vai se recomendar que em ritmos não chocáveis a gente tem que administrar a adrenalina de uma forma precoce, certo? Importante a gente frisar isso. Assim que a gente observou que o ritmo ele não é chocável, que ele é uma sistolia ou que ele é um AESP, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, pegar um acesso venoso e administrar a adrenalina de uma forma precoce, no primeiro ciclo mesmo do RCP, certo? Por quê, gente? Porque o nosso paciente, ele não vai ter aquele choque, como é que eu posso dizer? Aquele estímulo para ele voltar a bater normalmente, ele não vai ter. Por quê? Porque aqui não tem nenhum problema elétrico. Aqui o problema já é mecânico, tá certo, gente? E aí, na ESP, quando existir a suspeita de um tromboembolismo pulmonar, a gente vai administrar de uma forma empírica os Desculpa, gente. Trombolíticos, tá? Quase que não saiu, mas saiu. E aí, gente, como é que vai acontecer quando o ritmo é AESP ou assistolia? O que vai acontecer? Vamos iniciar o suporte básico de vida, vamos avaliar o ritmo cardíaco do desfibrilador. Viu que o ritmo cardíaco do desfibrilador é AESP ou assistolia? O que a gente tem que passar as manobras, tá? Ah, pensei que tinha coisado. Começou as manobras, gente. 1 minuto, providenciar no primeiro ciclo o acesso venoso, certo? Providenciou o acesso venoso, administrar 1 mg de adrenalina seguida de flush, 20 ml de soro fisiológico. Segundo ciclo, gente, nós vamos considerar as vias aéreas avançadas e preparar a adrenalina 1 mg novamente. Terceiro ciclo, nós vamos administrar essa adrenalina seguida de flush, 20 ml, e vamos considerar as causas reversíveis deste paciente. Show? E é isso, gente, as medicações, como eu disse para vocês. Adrenalina, 1 mg a cada de 3 a 4 minutos, tá? Então é a cada 2 ciclos. E durante continuar, né, as manobras de RCP, em AESP e assistolia, a adrenalina deve ser administrada de forma precoce, tá? Para obter logo o acesso venoso para administrar essa adrenalina e esse paciente ter uma chance de sobrevida maior, tá? Lembrando que a vasopressina, ela não é mais indicada em pacientes que tiverem com PCR, tá? E é isso, gente. Não há dados suficientes para recomendar o uso de corticoides, tá? No PCR intra-hospitalar, e está sendo necessário aí novos estudos sobre os corticoides e qual a função deles aí nessa parada, tá? Por enquanto,
Nada necessário deles, tá? Os antiarrítmicos, como a gente já viu, nós temos a lidocaína e nós temos a amiodarona, certo? E isso, gente, vai aumentar as chances de sobrevida do nosso paciente. Quanto mais drogas para estimular esse coração a voltar à atividade dele mecânica normal, mais chances de sobrevida esse paciente vai ter, certo? Quais os principais objetivos iniciais e subsequentes dos cuidados após a parada cardiorrespiratória, gente? Quais são os cuidados? Primeiro de tudo, se o paciente está numa parada cardiorrespiratória, quais são os principais órgãos que vão estar ali sendo afetados? Nosso pulmão, né? A gente sabe que nós temos a pequena circulação, que é a circulação que acontece só entre o pulmão e o coração, né? Então nós vamos ter o pulmão afetado, nós vamos ter, além, né, de todas as células do nosso corpo afetadas, os principais, pulmão, cérebro. Por quê? Porque o nosso encéfalo, ele é todo com células especializadas. Então, 4 minutinhos sem oxigênio e sem nutrientes, essas células vão entrar em morte celular, tá certo, gente? Então, vamos otimizar essa função cardiorrespiratória com o quê? Melhorando, fazendo uma RCP de qualidade, melhorando o suporte respiratório desse paciente, tá? Vamos encaminhar esse paciente para uma UTI, tá? Para um complexo de tratamento pós-PCR. Vamos identificar as síndromes coronarianas agudas e outras causas que a gente pode reverter, tá bom? Vamos controlar também a temperatura para otimizar a recuperação neurológica desse paciente. Então, vamos prever, tratar e prevenir a disfunção múltipla de alguns órgãos, tá certo? Isso inclui também evitar a ventilação excessiva. Por quê, gente? Por quê? Porque o nosso corpo, ele se acostuma com tudo fácil. Então, se a gente botar um aparelho pra gente ficar respirando nele, o nosso pulmão não vai querer mais respirar sozinho. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado também sobre o desmame e não uma utilização excessiva dessa ventilação. Show? E aí, gente, nós vamos ter... É isso aí. É só isso, né? Vamos ver agora os tipos de cirurgias cardíacas, tá, gente? Quais são as cirurgias cardíacas que a gente tem? Nós temos a revascularização miocárdica, né? A gente tem a ponte de safena, como eu já falei pra vocês. O que acontece? Às vezes, como a gente já viu em infarto agudo do miocárdio, quando determinada região não consegue receber nutriente suficiente, o que é que a gente faz? A gente, por meio de uma cirurgia, a gente faz uma ponte de onde tem oxigênio para aquela área que não está sendo mais irrigada. Então a gente chama essa cirurgia de ponte de safena, né? Por quê? Porque a gente usa a nossa veia safena, o nosso vaso, tá? Correção das cardiopatias congênitas, cirurgia de válvulas cardíacas, correção de aneurisma, tá? Cirurgias de arritmias, corações artificiais, implantes de marca-passo ou desfibriladores, transplantes de coração, procedimentos minimamente invasivos e endovasculares, né, que é o tratamento das nossas válvulas e o tratamento da insuficiência cardíaca. Show, gente? E aí a gente não vai ver todas essas cirurgias, tá? Porque são muito extensas, o assunto é muito extenso também. Mas a gente vai ver aqui o nosso transplante cardíaco, como ele funciona, tá, pessoal? Minha cabeça tá bem aqui no meio. E aí vocês não estavam vendo. O nosso transplante cardíaco, tá? Ele é reservado para pessoas que têm as seguintes doenças: insuficiência cardíaca grave, doença arterial coronariana, ritmos cardíacos irregulares, né, nossas arritmias, e outras causas mais graves, tá? Outras doenças cardíacas graves. E o que é que acontece, gente? Vou trazer o celular aqui pertinho para mostrar para vocês. De uma forma bem grosseira, o médico, ele simplesmente deixa uma parte do coração, né, que ainda funciona, e aí cola o novo coração, tá, gente? E aí, ligando as nossas artérias e as nossas veias, tá, gente? Olha, tudo é suturado, o coraçãozinho é todo suturado. O coração esperando para ser transplantado, ele fica aqui, tá?
para estar mantendo ele com o ritmo cardíaco normal, com os batimentos, com o fluxo sanguíneo tudo normal, ele vai ficar aqui enquanto espera o seu doador. Show? E aí vou mostrar para vocês os vídeos, tá? Gente, vou estar aí mostrando para vocês essa cirurgia que ela é de revascularização do miocárdio, tá? Só para vocês terem uma noçãozinha de como é. É realizada para melhorar a circulação do músculo cardíaco em pessoas com doença de artéria coronária severa. Neste procedimento, é ligada ou enxertada uma artéria ou veia saudável de outras partes do corpo na artéria coronária obstruída. A artéria ou veia enxertada ignora o bloqueio de uma artéria coronária que transporta o sangue oxigenado para o músculo. Vocês veem, gente, ó. Olha, isso daqui tudo é placa de ateroma e trombo, tá vendo? Isso vai fazer o quê? Com que o fluxo, olha, diminua significativamente. Por quê? Porque o vaso é isso daqui todinho. E olha o tamanho só que do espaço que o sangue está passando. Músculo cardíaco. É possível fazer a ponte de uma ou mais artérias coronárias em uma única operação. Antes da cirurgia, um tubo intravenoso será colocado e possivelmente administrada uma medicação para lhe ajudar a relaxar. Pronto, gente. Nós temos aqui outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. No processo, seu sistema circulatório será conectado a uma bomba de circulação extracorpórea ou uma máquina de desvio. É isso que vai acontecer com o transplante, tá, gente? Essa máquina executa temporariamente as funções do coração e pulmões, permitindo parar seu coração para que o cirurgião possa suturar o enxerto no local. Para os enxertos, geralmente é usado um destes dois vasos sanguíneos, artéria torácica interna do tórax ou a veia safena da perna. Pronto, pessoal. É basicamente isso que eu queria mostrar, só para vocês terem uma noçãozinha de como é. E esse daqui é um vídeo de um acompanhamento de uma pessoa, de uma senhorinha que ela estava aguardando o transplante, né, cardíaco. E olha como é, gente. Uma coisa importante hoje, a nossa tecnologia é muito importante hoje. Por quê? Porque antigamente, como é que era feita a cirurgia de transplante cardíaco? Uma pessoa numa sala, a pessoa, né, que ia doar o órgão, e a outra pessoa que ia receber o órgão na sala colada do lado. Por quê? Porque era pegando o coração aqui e correndo para o outro lado para levar, certo? Por quê? Porque o coração não podia ficar muito tempo, né, fora aí do corpo. Só que agora nós ganhamos tempo, né? Nós conseguimos trazer um coração lá do Ceará para uma pessoa que tá tendo tá precisando, sei lá em São Paulo, por exemplo. Entendeu, gente? Então, é importante a gente ter a noção disso, tá? Vou apagar. Tirar um coração doente e colocar um coração novo. E é isso. Tirar um coração doente e colocar um coração novo. Olha, gente, coração, que lindo. Presidente, cirurgia cardíaca. A operação que eu daria para ele fazer é transplante de coração. E os médicos falam que é bem simples, gente, essa cirurgia. Por quê? Porque eles fazem de uma forma bem grosseira, como eu mostrei pra vocês. Só aquela sutura mesmo, mas, né? Conseguiu fazer transplante? Pra eles é simples, mas pra gente é complicado. E no passado nós fazíamos o transplante que a gente chamava lado a lado. Ó, que eu expliquei pra Uma vocês. sala do lado da outra, para tirar rápido o coração e implantar rápido. Coração, 13 e 5. Ai, gente, é muito Você lindo. poder esperar mais tempo faz com que você possa buscar órgãos à distância. Isso aumentou, gente, a sobrevida dos pacientes de uma forma absurda, né? Por quê? Porque o nosso paciente pode esperar algumas horas enquanto o coração dele ainda não chega. Ó, esse é o aparelho que faz, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o aparelho aqui que faz o papel dos pulmões e do coração, certo? Tem que costurar lá as suturas. Você faz, são muito simples, são suturas grandes. Compreende? Olha, gente, que lindo. Sobe e desce, por gentileza, os pulmões.
cardiovascular. Tudo isso tudo grosseiro, negócio grandão, você vai explorando, ela fala assim, fica lá, Olha o jeito como é que explica. Técnico, né? O que é complicado é o conjunto todo, né? Exatamente. Ó, o coração, gente. Ele vai abrir. Olha o sangue Ó, vai passar. Presta o atenção, sangue ó. passando. Aqui, ó, nesse branco aqui. Ó, Olha. passa tudo. Olha lá, viu? Passou, ó. E agora ele vai começar a bater. E agora ele vai começar a bater, gente. Olha a diferença do ritmo, ó. Pra agora, um ritmo normal. Não é a mão dele lá atrás, não. Ó, tá vendo, gente? A diferença? Olha lá. O coração tava em bradicardíaca. Olha como ele tá já, olha. Isso é lindo demais. Isso enche meus olhos d'água. Salvou uma vida, né, gente? A vida dessa senhorinha aqui, ó. Graças a Deus. Pois é, gente. Esse foi o transplante cardíaco, tá? E aí, como é que é feito esse transplante? Eu sei que vocês viram mais ou menos como é que é feito, né? Mas vou estar aqui explicando um pouquinho pra vocês, tá? Vai se fazer uma incisão no nosso tórax, tá? É o que? Ele vai abrir toda a nossa cavidade torácica, certo, gente? E aí vai ser extraída a maior parte do coração danificado, tá? Mas a parede posterior, em uma das cavidades, ela não vai ser extraída, tá certo? O coração doado, ele vai ser ligado à parte que resta do coração do receptor. E esse transplante geralmente leva de 3 a 5 horas, tá? A internação hospitalar desse paciente costuma ser de 7 a 14 dias. Os medicamentos para inibir o sistema imunológico, né? Os imunossupressores. Para que, gente, esses imunossupressores? Esses imunossupressores é justamente para o coração não rejeitar, para o nosso corpo não rejeitar o nosso coração novo, tá? Incluindo aí os corticoides, tá? Que eles vão ser usados no dia do transplante. E aí esses medicamentos, eles podem reduzir o risco, ajudar a reduzir esse risco desse nosso corpo tá aí rejeitando o nosso coração novo. Show? Cuidados pré-operatórios para a cirurgia cardíaca, tá? Exige uma rotina pré-operatória, tá certo? Para ser conduzida pelo nosso cardiologista que vai indicar essa cirurgia. Ela pode englobar uma avaliação clínica, exames de sangue, eletro e o ecocardiograma, tá? Dependendo de algumas condições clínicas, outros exames complementares também podem ser necessários, tá? Como, por exemplo, a coronografia, a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética, a gente também vai estar utilizando, tá? Pra gente estar preparando esse paciente para uma cirurgia cardíaca, certo? Realização de uma cirurgia cardíaca, o paciente ele deve, para a realização dessa cirurgia cardíaca, né? O paciente ele deve ficar internado no hospital durante em média de 5 a 7 dias, tá? E no pós-operatório, gente, como é que acontece? Por ser um procedimento, né, médico bastante delicado, ele pode ser grosseiro, mas também é muito complexo, né? A cirurgia cardíaca ele requer um acompanhamento médico bastante próximo no pós-operatório, quer dizer, a gente quando vai numa UPA, quando vai num pronto atendimento, a gente sabe que o médico ele faz visita, né? No hospital ele faz só aquela visita, 2 minutos em cada paciente. No pós-operatório aqui de uma cirurgia cardíaca não, ele tem que ficar igual o enfermeiro, tá certo? Fazer o papelzinho do enfermeiro sim, tá? Por quê? Porque a gente tem que reduzir nas 24 a 48 horas, a gente tem que reduzir o número máximo possível de infecções, de, como é que eu posso dizer, se o coração apresentar alguma, como é que eu posso falar, meu Senhor Jesus? Se o coração apresentar alguma normalidade, tá? Que está sendo rejeitado, uma bradicardia, alguma coisa assim do tipo, o médico está ali para intervir imediatamente. Show? Vamos lá. Nas primeiras 24 a 48 horas do pós-operatório são realizados o paciente internado
na unidade cardiointensiva. O retorno ao trabalho e às atividades diárias deve ser gradual e orientado pelo cardiologista, tá certo? Conforme a recuperação desse paciente. Cuidados após a cirurgia cardíaca também envolve a atenção especial à cicatrização da ferida operatória e do nosso osso externo, que ele vai ser cerrado, tá, gente? Muito importante. Como a gente vai abrir, né, toda esta cavidade aqui, o nosso externo ele vai ser partido, ele vai ser cerrado. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Por quê? Porque é um osso, né? E a gente sabe que a recuperação do osso não é a mesma recuperação da nossa pele, por exemplo, né? Uma recuperação que ela é mais demorada, tá? E aí, gente, por isso, a equipe da enfermagem irá ensinar como fazer esse curativo e irá realizar essa avaliação ambulatorial do processo de cicatrização, tá? Além disso, durante os 2 primeiros meses após a realização dessa cirurgia cardíaca, é necessário evitar atividades que coloquem peso ou carga no osso externo, tá? E dormir também de lado, tá, gente? A gente não pode tá aí forçando o nosso osso, a gente não pode dormir, né, com a barriga para baixo. Nós temos sempre que dormir nessa posição, tá? Com a barriga para cima. Esqueci o nome da posição, mas tudo bem. Acho que tem aqui. A maioria quais são as complicações, gente, para esse transplante cardíaco? A maioria das mortes que ocorre após o transplante cardíaco acontece logo após a cirurgia, tá? Ou acontece logo após a cirurgia ou devido a infecções. Por isso que nós temos que sempre priorizar a minimização dessas infecções, certo? E aí, gente, pode acontecer também da rejeição, tá? Quando há uma rejeição, verifica-se geralmente uma fraqueza no ritmo cardíaco, tá? Ou anormal. O ritmo cardíaco tá lá normal, rápido, e aí do nada ele começa a ficar brade. E aí, gente, a gente já tem que notar os sintomas, né? E aí, quando há rejeição, o coração transplantado ele pode não funcionar bem e aí pode acabar causando uma pressão arterial baixa, tá certo? E um acúmulo de fluidos, tá? Nas pernas e às vezes no abdômen, resultando em edema. Certo? Orientações após a alta hospitalar, gente. A enfermagem, gente, eu coloquei tão bonito aqui. Eu espero muito que vocês leiam, tá? A enfermagem, cujo instrumento de trabalho é o cuidado, tem um papel importante no tratamento e nas orientações educativas para os pacientes e seus familiares, tá? A gente vai promover a recuperação desse paciente e o bem-estar durante a internação e nós vamos capacitá-lo para ele estar se autocuidando após a nossa alta hospitalar, tá? Após a nossa alta não, a alta do paciente, tá? E o acompanhamento pós-alta hospitalar, gente, das infecções do sítio cirúrgico, tá? Ele deve ser adotado como atividade de rotina, tá? Visando melhorar a qualidade do cuidado para os pacientes e a compreensão epidemiológica, tá? Por meio do conhecimento do risco de desenvolver, quase que não saía, uma infecção e de seus fatores determinantes ou associados, tá? A gente tem que sempre viabilizar a implementação de medidas direcionadas à prevenção e ao controle dessas infecções, certo, gente? Como eu falo, muito importante, é o nosso papel, tá? Educar e orientar, tá? Ainda sobre os cuidados, gente. Clinicamente, essa ferida cirúrgica ela é considerada infectada quando existe a presença de drenagem purulenta pela cicatriz. Então, a gente vai observar isso também no nosso paciente e orientar os familiares. Olha, se você observar alguma área vermelha, né? Alguma área com calor, com rubor, né? Então, você pode estar aí observando que há uma presença de pus, né? Uma presença de infecção, tá? Ela pode estar associada à presença de edema, como eu falei para vocês, calor, rubor, abscesso, mas não há nenhuma recomendação específica quanto a manter o curativo oclusivo por mais de 48 horas quando o fechamento foi primário, tá? E nem do tempo de se banhar ou se molhar sem a cobertura da
do curativo, tá certo? E aí pode ser utilizado um curativo simples com gase seca, tá? Vamos sempre orientar e nós vamos educar esses pacientes para eles estarem aí fazendo esse curativo, tá? E aí, gente, olha, muitas dúvidas vão surgir, tá? Nesses primeiros dias após a alta. Eles não vão estar entendendo como é que funciona o tratamento, se vai aparecer algum sintoma diferente, algum sinal de algum novo problema. Tudo isso o paciente vai estar tudo à flor da pele. Então, nosso papel como enfermeiro, tá certo? Criar um grau de proximidade com esse paciente, tá? E aí, orientar tanto o paciente quanto a sua família num processo educativo, tá? Levando sempre as necessidades educacionais desses indivíduos. Lembrando que os cuidados sempre são de forma individualizada, né? Porque a gente não sabe a condição do outro, a gente não sabe como é que o outro tá psicologicamente. Então, todo tratamento que a enfermagem deve realizar deve ser individualizado, especializado diretamente para aquele determinado indivíduo. Certo? E aí, gente, sempre respeitando, né, as crenças e os valores, né, desses pacientes, o autoconhecimento de suas condições de saúde, serviços de apoio existentes, né, a gente está sempre orientando, ó, você pode fazer o acompanhamento na sua unidade básica, se você sentir algum desconforto, pode ir na unidade de pronto atendimento, tá? Para todo esse processo de reabilitação desse paciente acontecer de uma forma saudável e boa. Show, pessoal? E aí, os cuidados. Repouso, né? O repouso deve ser seguido conforme a orientação da equipe cirúrgica, tá? Deve aí evitar movimentos bruscos com o tórax. Porém, enfatizamos um reforço relativo, um repouso, tá? E durante os 2 primeiros meses do pós-operatório, estamos em processo de recuperação ainda, tá? O paciente, ele não é indicado que ele dirija automóveis, até que o médico libere, que ele levante peso, tá? Certo? E é de suma importância que os medicamentos sejam tomados nos horários determinados e que as visitas aos médicos sejam regulares até o recebimento da alta dele total, né? Do pós-cirúrgico, de tudo. Atividade física, gente. É recomendado que o movimento comece gradativo e respeite os limites individuais, tá? Em caso de desconforto, mal-estar, deu uma caminhada, sentiu uma dor, sentiu um aperto, uma falta de ar, para imediatamente, certo? Atenção à postura, gente. O paciente, ao deitar-se, ele sempre deve manter a postura em decúbito. Era essa a palavra que eu estava tentando lembrar, certo? E aí, gente, o paciente tem que estar sempre deitado em decúbito. Por quê? Para a gente não estar forçando o nosso osso externo, que ele está em cicatrização, certo? Evitar colocar peso, né? Levantar pessoas, colocar animais, né? Ficar segurando animais no peito, também não é recomendado, tá? Tentar manter as pernas elevadas, tá? Para melhorar a circulação do sangue do corpo. Também uma atenção à nossa postura. Convívio social, gente. Essas pessoas que estão voltando para casa depois de 15 dias lá, 14 dias internados, né? No hospital, a gente fica totalmente desorientado. Quanto mais tempo a gente fica no hospital, mais desorientado, né? Se a gente for o paciente, claro, a gente fica. E aí, voltando para casa, ele deve retornar ao seu convívio social normal, respeitando sempre as orientações médicas, evitar o cansaço excessivo e movimentos bruscos e intensos, principalmente nessa região aqui do nosso tórax, tá? E é indicado manter, tá? Esses contatos familiares e tudo isso mais. Show, pessoal? E aí, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Peço perdão pela aula ter sido tão longa, mas o assunto foi esse e foi dado. Show? E é isso, pessoal. Sobre o trabalho, tá certo que muitas pessoas perguntaram. Seguinte, já passei o trabalho para a maioria da turma. E aí vocês assistem a aula e tentam reproduzir e fazer o trabalho, tá? O trabalho é simples, gente. Vocês vão precisar só fazer uma conclusão do caso clínico, no caso, né? Deixa eu ver onde eu botei. Acho que está na aula 3.
Tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu mostrei pra outra turma também, então, né? E aí, gente, é só um caso clínico mesmo, simples. Tem a apresentação normal, a identificação, tá certo? A queixa, o histórico da doença, o histórico médico, o histórico familiar, exame físico e exames complementares, certo? E aí vocês vão estar aí elaborando uma conclusão para esse caso clínico. Professora, como é que eu vou elaborar isso? A professora deixou uma dica aqui para vocês. Qual o quadro clínico do paciente? O que é que o paciente está apresentando? Qual o ritmo cardíaco dele? Esse ritmo é chocável ou não? Quais exames foram solicitados? E o que é que o eletrocardiograma indica que esse paciente, como é que esse paciente está? Simples, gente. É somente isso. Eu só quero saber a conclusão desse caso clínico. Tem até, minha filha, eu dei tudo aqui de mão bandeja para vocês. Ó, eu já disse até o ritmo cardíaco, ó, fibrilação ventricular, tá, não sei o quê. E aí vocês vão me dizer tudo isso. Show? E é só isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. E é isso.